Pessoal, apesar de não ter sido finalizado, apesar de não ter sido nocauteado, de ter feito uma luta relativamente equilibrada contra Arman Tsarukyan e ter apenas perdido na decisão dividida, essa pode ter sido a pior derrota da carreira de Charles do Bronx. E eu não tô falando de performance ou da forma como ele perdeu, mas as consequências que essa derrota pode trazer para a carreira dele. Porque além de resultados, além de performance, o MMA é muito baseado em time. Não é apenas como aquele resultado aconteceu, mas em que momento ele aconteceu. Como é que tá a situação da categoria, como é que tá a situação do próprio lutador. E às vezes é esse tipo de derrota, naquele time, que acaba arruinando, que acaba mudando todo o rumo da carreira do lutador. Foi a derrota para Justin Gaethje que mudou completamente o rumo da carreira do Tony Ferguson. Foi a derrota para Robert Whittaker que também mudou a carreira do Ronaldo Jacaré, que sequer chegou a ver a cor do cinturão do UFC. E embora a gente torça pelo contrário, essa pode ter sido a derrota que vai fazer Charles do Bronx nunca mais ter a sua chance pelo cinturão dos leves. Mas eu falei pode, porque nem tudo tá perdido. Tudo vai depender agora de como o Charles do Bronx vai seguir em frente com essa derrota. A próxima luta dele pode muito bem ditar como vai ser o resto da carreira dele, qual vai ser o futuro do Charles. E por isso ele não pode errar na escolha do próximo passo. A próxima luta dele tem que ser escolhida a dedo. E é por isso que eu separei aqui 4 possibilidades da próxima luta do Charles do Bronx. Uma eu considero péssima, outra eu considero interessante e 2 eu considero perfeitas. E nesse vídeo aqui eu quero debater as 4 e eu vou dizer pra vocês por que eu penso isso que eu falei delas. Mas antes eu quero descartar uma possibilidade que eu vi muita gente comentando nas redes sociais, que é sobre o Charles mudar de categoria. Eu sinceramente acho que seria uma péssima decisão pro Charles do Bronx, porque eu não acho que o problema dele é o peso. Na verdade, eu acho que o peso leve é perfeito pra ele. Eu acho que ele ficaria pequeno nos meio médios, que é um salto muito grande de categoria, seriam 7 quilos do peso leve pro meio médio, e peso pena já vimos que é totalmente inviável. Ele já lutou lá durante vários anos e falhou na pesagem 4 vezes, e a maior parte das suas derrotas também foram no peso pena. Resumindo, tá mais do que comprovado que o peso pena não é o lar de Charles do Bronx. E da mesma forma que ele sofreu na troca de força com Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, imagina se tivesse um Kamaru Usman ou um Colby Covington por cima dele. Só faria sentido o Charles subir de categoria se fosse pra uma luta específica. Eu já vou comentar que luta é essa. Tá, mas vamos falar sobre as 4 possibilidades que eu separei aqui nesse vídeo. E a primeira possibilidade, a que eu considero ruim, é enfrentar o próximo da fila. Não ser seletivo, simplesmente aceitar a próxima luta contra o adversário que, pelo ponto de vista esportivo, faz mais sentido. Nesse quesito, eu acho que o nome que faz mais sentido pro Charles, do ponto de vista esportivo, é o polonês Mateusz Gamrot, que querendo ou não, é uma luta que casa bem pro Charles, dá pra ele vencer bem. Faz sentido do ponto de vista esportivo, mas eu não acho que é esse tipo de luta que o Charles precisa no momento. Como eu falei depois do UFC 300, a melhor coisa que o Charles pode fazer agora é aproveitar o poder comercial que ele tem pra conseguir grandes lutas. Porque imagina só, imagina se a próxima luta do Charles é contra o Mateusz Gamrot, só que ele acaba perdendo pra um cara que sim, é talentoso, mas que é pouquíssimo expressivo e pouquíssimo conhecido na categoria. Seria amargar uma segunda derrota seguida em uma luta que provavelmente não vai vender muito e cujo resultado negativo não só vai afastar ainda mais o Charles do cinturão, como também vai fazer o valor do Charles despencar. Caso esse cenário aconteça, se o Charles enfrentar o Mateusz Gamrot ou outro nome menos expressivo na categoria e acabar perdendo, eu acredito que o próximo passo dele vai ser servir de escada para um Paddy Pimblett da vida ou um Benoît Saint-Denis. E sim, eu falei que o Mateusz Gamrot é uma luta que casa bem pro Charles, é uma boa forma dele voltar a vencer. Mas existem outras opções mais interessantes disponíveis. Uma delas seria a revanche contra Justin Gaethje. Ambos vindo de derrota, ambos lutaram no UFC 300, os dois continuam no top 5 do peso leve e é uma luta bem interessante. Na primeira luta foram 3 minutos de puro caos e sem dúvidas é um combate muito mais chamativo do que contra o Mateusz Gamrot. Dá até pra ser co-evento de pay-per-view, talvez até um co-evento especial de 5 rounds, da mesma forma que vai ser Paulo Borrachinha contra Sean Strickland. Por mais que aqui também exista o risco da derrota, pelo menos seria uma luta que vale a pena, comercialmente falando. Sem falar que também é uma boa forma do Charles voltar a vencer. Afinal, ele tá lutando contra um cara que ele já finalizou no primeiro round e que vem da pior derrota da carreira. Acabou de ser nocauteado pelo Max Holloway. O problema é que ontem, em entrevista para o MMA Hangout, o Justin Gaethje disse que provavelmente não vai voltar a lutar esse ano. Ele falou que quer passar pelo menos 6 meses se recuperando do nocaute pro Max Holloway. Resumindo, Gaethje, que só luta uma vez por ano, com muita sorte ele luta 2 vezes,
muito provavelmente não vai voltar a lutar esse ano. E eu acredito que o Charles ainda quer lutar mais uma vez em 2024. Sendo assim, parece que o Gate é carta fora do baralho, apesar de ainda ser uma opção bem interessante. O que nos leva para as duas últimas opções que eu considero o melhor caminho para o Charles. E a primeira é bem óbvia: Conor McGregor. Bom, finalmente ele voltou. Vai lutar contra o Michael Chandler no dia 29 de junho, isso está confirmado. E caso ele vença, uma das maiores lutas possíveis de se fazer com o McGregor é ele contra Charles do Bronx. Duas das maiores estrelas da atualidade, duas das maiores estrelas do peso leve. Pessoal, McGregor contra Charles é a luta principal de pay-per-view, superando facilmente 1 milhão de pacotes vendidos, talvez até ultrapassando 1,5 milhão. Também acho que seria uma daquelas lutas que ia fazer o Brasil parar, todo o Brasil parar para poder assistir. Não só pela popularidade do McGregor, mas por aquele eterno sentimento de vingança que o público brasileiro carrega desde 2015. Aquela sensação de assuntos inacabados. McGregor zombou do Brasil e se autoproclamou rei do país diante de José Aldo há quase 10 anos atrás. E desde então, nunca tivemos um acerto de contas. Nunca mais o McGregor enfrentou outro brasileiro. Quem acompanha MMA pode até ter deixado passar, nem pensa muito sobre isso. Mas eu vejo uma grande parte do público mais casual, da grande massa, que ainda não esqueceu isso e que acha que o Charles pode trazer essa vingança pro Brasil. E por essa luta, o maior pagamento da sua carreira, uma das maiores lutas que o Charles do Bronx pode sonhar em fazer, aí sim valeria a pena subir para os meio-médios, já que o McGregor tá voltando agora contra o Michael Chandler nos meio-médios e talvez ele queira manter esse peso, já que é mais tranquilo dele fazer a desidratação. Se for o caso, tá bom pro Charles. É basicamente lutar contra um peso leve sem fazer o corte de peso. Esse caminho pra mim é perfeito. Pega o McGregor, vence o irlandês, recupera a moral no UFC e no Brasil e já parte pra 2025 voltando a pensar no cinturão. E digo mais, ouso dizer que com uma boa vitória contra o Conor McGregor, talvez até finalizando, nocauteando ele rapidamente no primeiro ou segundo round, eu acho que o Charles pode até ganhar um novo title shot. Tá, Carlos, mas e se o McGregor perder pro Michael Chandler? Nesse caso ele perca pro Chandler, amargando 3 derrotas seguidas, dificilmente ele vai querer enfrentar alguém do nível do Charles na próxima luta. Muito provavelmente o McGregor vai querer uma luta de levante contra um veterano, tipo um Bobby Green, um Rafael dos Anjos. Nesse caso, a luta contra o Charles fica fora de cogitação. E com isso, partimos para a última opção, que também é muito boa para o brasileiro: a revanche contra Max Holloway pelo cinturão BMF. Falando em assuntos inacabados, Max Holloway e Charles do Bronx se enfrentaram há quase 10 anos atrás em uma luta inconclusiva, onde o Holloway venceu devido a uma lesão no pescoço do Charles. Holloway hoje tem o cinturão BMF e parece mais interessado em voltar para o peso pena, mas o Ilia Topuria ainda vai enfrentar o Alexander Volkanovski na revanche imediata, sem falar que tem a chance do Volkanovski voltar a ser campeão, ele que já venceu o Holloway 3 vezes. Nesse caso, caso o Holloway não queira esperar ou não possa fazer uma quarta luta contra o Volkanovski, a atenção do havaiano volta para o Charles, podendo defender seu cinturão BMF fazendo um pay-per-view contra o brasileiro. E o Charles cumpre sim os requisitos de um BMF. Apesar dele não ser um trocador franco como o Justin Gaethje, como o Max Holloway, ele é um cara que sempre vai pra cima, que entrega lutas empolgantes. E é um cara que não recusa a luta, enfrentou a nata do peso leve. Tem história por trás, tem assuntos inacabados, tem o cinturão BMF em jogo. Sendo assim, eu considero que a revanche contra o Max Holloway pode ser uma das melhores opções pro Charles no momento. Essa luta pelo BMF e, claro, a luta contra o Conor McGregor. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.